Bom, boa noite. Dando continuidade ao projeto O MAC Encontra os Artistas, nós estamos hoje com a presença do Gustavo Fonra, que é um artista que passou há poucos meses a ter uma obra dentro da coleção do Museu de Arte Contemporânea. Então, é mais um motivo para recebê-lo nesse programa, que vem recebendo já há algum tempo, toda terça-feira, os artistas para falarem de suas obras, enfim, da sua trajetória, e, eventualmente, no caso de terem obras na coleção do museu, também falarem sobre o trabalho que pertence à coleção do MAC. E, então, antes de passar a palavra para o Gustavo, só lembrando que esse programa foi concebido originalmente pelo Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas da ECA e conta com o apoio, desde o seu início, do Museu de Arte Contemporânea da USP, que eu acho que é mais um trabalho conjunto da área de artes dentro da universidade. Então, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, boa noite. Bom, sou Gustavo, artista plástico há quase 12 anos. Eu passei a semana inteira, assim, pensando o que apresentar, porque no meu trabalho o processo é mais importante que o próprio objeto, né, de arte, assim, ou um desenho, um vídeo. E aí eu tentei separar algumas coisas que circulam, assim, esse núcleo do meu trabalho, porque falar de arte é falar de uma coisa, assim, difícil de explicar, né? Então eu vou falar de algumas coisas que me interessam e aí a gente vai chegando, assim, acho que vai dar para entender até o fim alguma coisa. Bom, antes de falar desses desenhos, eu vou falar um pouquinho de alguns caminhos que me levaram até essas apropriações que eu tenho feito ultimamente. Acho que tá bom assim. E a partir de 2004, mais ou menos, eu usava muito o espelho como artifício para produção de imagem, tanto como mídia como como que eu vou dizer, esse aspecto de simulação, esse simulacro, o hiperreal é um assunto que me interessa muito. O meu trabalho ele permeia, assim, essa questão, sabe? Ele fica bem nesse campo. E aí eu vou mostrar alguns exemplos de hiperrealidade para ficar, assim, claro, assim, algumas coisas. Por exemplo, o Guaraná Jesus, né, que é uma soda com um sabor que não existe. É totalmente artificial, a começar pelo nome, que é uma coisa assim fantasiosa, né? E com sabor de tutti-frutti ou cereja e uma cor assim, pink. Então, tem essas revistas que apresentam mulheres assim para vender produtos de uma forma totalmente bizarra, né? Que é uma coisa de hiperrealidade, assim, e bem presente nos nossos dias, assim. Então, tipo, eu nem sei o nome dela, mas também acho que não faz muita diferença. Ah, é verdade. Brasília. Las Vegas. Zelândia. Esses jardins, assim, que parece de Alice através do espelho, né? Essas árvores totalmente recortadas. A Guerra do Golfo. Eu lembro quando eu era criança, assim, assistindo isso pela televisão, parecia uma coisa, assim, de videogame meio inacreditável, assim, né? Acho que aí já começou uma mudança nessa relação com a informação, sabe? Dessa época, acho que já iniciou. A pornografia, que é mais o sexo do que o próprio sexo, né? Deixa eu olhar aqui mais fácil. Bom, aqui tem... E o 11 de setembro, que eu não poderia deixar de citar, que, de certa forma, ele faz um sentido, não querendo forçar uma aproximação, mas
É assim, eu tava pensando nisso, né? Eu falei, puxa, é bem dia 11, depois que eu falei com o Tadeu, ele falou, é uma data e tal. Eu falei, não, mas faz sentido, porque acho que pela primeira vez da história que aconteceu, diferente do Golfo, que a informação ela era um recorte dos veículos bem determinados, assim, que tinham exclusividade de cobertura, né? E no 11 de setembro tinha acabado de se tornar assim, uma coisa mais popular, os smartphones. Então, as pessoas tinham uma câmera em mãos e acesso à internet, né? Então, a informação ela mudou radicalmente, assim. É um marco não só por essas versões assim que não se comprovaram, mas ao mesmo tempo todo mundo passou a ser um gerador de conteúdo. E hoje, falando do Facebook que a gente estava falando, é a maior coisa, assim, né? É o limite, eu acho, assim. Acho que até passou um pouco. Então a gente vive num mundo de versões, assim, né? E de improvisos, assim. A gente improvisa o tempo todo uma informação. O que antes uma enciclopédia demorava uma vez por ano para se atualizar. Eu lembro até de uma passagem assim na faculdade de comunicação, no laboratório, em 1997, no interior de São Paulo. E uma das aulas era, vá pesquisar na internet, que tinha acabado de chegar no interior de São Paulo. Aí eu cheguei, a gente digitou uma palavra, X lá, e tinha um artigo super pequeno sobre isso. Ainda eu virei para o grupo e falei, poxa, vamos voltar para a biblioteca, é muito mais rico, né? Aqui a Barça é atualizada com mais frequência, porque era caríssimo, né, ter esse... E aí a gente vive nesse mundo de versões e improviso, assim, sabe? Isso também me faz lembrar esse filme do Rashomon, do Kurosawa, que é um filme de 52, que foi todo construído, assim, em cima do Bolero de Ravel, e ele trata justamente disso, né? Em que o filme ele sugere uma impossibilidade de se comprovar a verdade absoluta, né? Então, onde existe algum conflito de ponto de vista. Então, assim, é mais para ilustrar assim, algumas coisas. Vamos falar agora um pouquinho do espelho na história da arte para voltar pro assunto, assim. Bom, como vocês devem saber, acho que até melhor do que eu em algumas coisas, o espelho, a câmera lúcida, a câmera escura, eles tiveram um papel fundamental na produção de imagem a partir do Renascimento, né? De um ano para o outro, a perspectiva aconteceu como uma mágica, assim. Então foi meio curioso. Eu comecei a prestar atenção nessas coisas. E aqui também uma coisa que eu estou bem interessado, que a gente vai ver mais na frente, é que esse espaço ali onde a imagem está atravessando é um assunto que me interessa, assim, sabe? Essa passagem da imagem é um espaço virtual, assim. Uma xilogravura do Dürer, uma xilogravura retratando uma máquina de copiar uma perspectiva. Então, as pessoas canhotas, né? Tipo, em muitas pinturas europeias, de um ano para o outro, todo mundo aparecer segurando alguma coisa com a mão esquerda. Assim, é uma teoria bem controversa. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para isso, mas foi um empurrãozinho, assim, para eu me dedicar mais, sabe? Como artifício na produção de imagem. Bom, o espelho vai e volta. Aqui uma comparação do desenho do Andy Warhol com o Holbein, que aqui é um assunto que já começa a interessar bem, assim, no trabalho que eu tenho feito, porque o Warhol ele deixava evidente o processo dele com a projeção. Era uma coisa que não era uma mágica que ele escondia, não era um truque, né, como foi feito. É que chamar de truque também é muito superficial, mas enfim. Com esse desenho do Holbein era muito evidente o traço, que não tinha hesitação nenhuma, era um traço muito forte, muito seguro. E no desenho é impossível você fazer um traço sem um limite de uma hesitação, porque isso implica em postura, respiração, em várias coisas assim que denunciam mesmo a maneira que a imagem é feita, né? E o traço que existe nessa comparação é muito evidente, assim. Aí alguns estudiosos fizeram, enfim. Aí aqui uma cópia do Tiziano, um ano depois
do vienense do Jacob, porque a encomenda que o imperador fez ele não achou legal. E aí já é um assunto também que me interessa bastante, que ele fala de uma cópia se tornar um original, ou ela ter mais aura do que o próprio original. Ela pode ser melhorada, de certa forma. Ele copiou exatamente a mesma coisa, só que ele fez um recorte maior no cachorro. Enfim, e ele era um artista assim, mais... o trabalho dele ficou muito mais conhecido e muito mais... com essa aura muito mais forte do que o outro. Porque isso está ligado também no aprendizado, né? Tem essa coisa essa chance de que quando a gente refaz alguma coisa através de uma cópia, de você conseguir resolver algumas questões, alguns problemas de que a primeira pessoa que fez, ou que originou aquele trabalho, de repente não é que não conseguiu, mas é porque existe a hesitação, existe a experimentação, né? Existe a primeira vez. Então, existe um certo paradoxo, assim, que é um assunto que me interessa bastante. Bom, aí eu fiz uma cola aqui também para não me perder. Falando de simulacro, enfim, realidade. Esse também é um exemplo do Goya, que copiou, depois, tipo, alguns séculos depois. Ele usou o mesmo padrão. E aí, esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz. A imagem, a gente acabou de descobrir que a resolução não está boa, mas que é uma ilustração em estilogravura do John Tenniel, que fez para o Lewis Carroll, em 1800 e pouco. E por uma questão óbvia, eu escolhi fazer uma experimentação em 2007 para ver assim, como que seria, né, esse atravessamento da imagem, refazer alguma coisa assim. Então, assim, o que significa, né, esse espelho, que na verdade é esse hiperreal, o que significa isso nos dias de hoje, né? Até o próprio Baudrillard, ele sugere que a gente vive num mundo cópia, assim, né, que não existe... Enfim, são algumas teorias assim que eu adoro, sabe, assim, que dão mais gás para continuar fazendo algumas coisas. E aí, em 2006 eu fiz um projeto de fotos, eu estava interessado assim muito, né, nessa questão dos parques e desses espelhos, né, dessas bolas espelhadas. Que instrumento é esse? Porque não era um instrumento e também não era bem um objeto, era um trabalho meio estranho, assim. E aí eu resolvi fazer uma série de fotos, porque os parques, eles são lugares assim não possíveis na natureza, né? São lugares totalmente construídos, assim. Até para pegar emprestado do Borges, aquela sociedade cujos cartógrafos eles detalhavam com tanta propriedade, assim, os detalhes de um império, de uma forma de ficção, assim, e que o dia que esse império caiu, o que sobrou foi só o hiperreal, porque esses mapas, eles tomaram conta da paisagem, né? E aí eu achei legal isso, porque os parques têm uma coisa meio disso, assim, é como se fosse um mapa para ser construído alguma coisa também em cima, que tem essa hiperrealidade, assim. E aí eu comecei a perceber, assim, nessa superfície, nessa coisa de que a diferença do espelho convexo para o especular, ela expande a imagem e joga o reflexo para a superfície, para quase esse limite, assim, né, dessas duas sugestões de lugares, assim, sabe, do que não é real e o que é, enfim, mais o virtual mesmo. E aí nesse trabalho seguinte eu resolvi desenhar mesmo algumas manchas assim na superfície. E aí eu meio que fiz uma pseudo-anamorfose, assim, tipo, que na verdade parece que vai acontecer alguma coisa, parece que a imagem vai se formar e não se forma. Mas na verdade eu estava muito interessado nesses tentáculos, nessas manchas que atravessavam esse lugar e se confundiam, sabe? Porque as outras manchas que aparecem no fundo, elas estavam pintadas nas outras paredes, assim. Então tem uma coisa assim,
o começo de uma forma mais lúdica, assim, de uma experiência de Alice, assim. Puta, até é maluco falar isso, né? Tipo, um marmanjo falando de experiência de Alice, mas faz sentido para ilustrar algumas coisas. Tipo, essa é 2007. Aí tem uma coisa que é importante falar também, assim, que eu vou e volto, assim, o meu trabalho vai e volta em algumas coisas. Eu tentei organizar o máximo que eu pude para poder falar de algumas coisas, mas eu vou voltar para 2006 daqui a pouco. E aí tem esse próximo, que eu chamei de Espelho de Obsidiana, que era, assim, eu sempre misturo uma coisa meio de mágica, assim, porque a obsidiana é um vidro vulcânico, né? E tem assim propriedades mágicas segundo os astecas e os maias, e que eles usavam isso como para adivinhar futuro, para adivinhar meio questões assim. Era quase o Google da época, vamos dizer, né? Tipo, os tutoriais tipo, eles iam nesse espelho, e eu chamei também de espelho de obsidiana por dois motivos, assim, primeiro porque é um papel pintado de preto com uma resina acrílica, assim, então ele não é uma obsidiana, né? E também é um trabalho que está iludindo, assim, de alguma forma, e falando, parece meio um buraco, assim, da Alice, porque ali dentro tem todo um universo refletido. Enfim, essas propriedades mágicas, assim, que às vezes ou eu amarrava isso no título, ou nesse próprio reflexo, nessa coisa, assim, bonitinha, assim, de aspecto, né? De sedução, enfim, que às vezes parece uma celebração e não é, enfim, se confunde um pouco. E aí, isso tem tudo a ver com esses tutorials da internet mesmo. E aí tem uma coisa também do tempo, né, que falta hoje em dia pra gente, né, que essas explosões de tutorials que virou febre, principalmente acho que no último ano agora, tem de tudo. Eu adoro ver essas coisas na internet. E até para dar nó em gravata, que até hoje eu não sei, eu acho que eu tenho dislexia mesmo, e eu acesso tipo o computador e fico no espelho olhando e sai o nó perfeito, assim, sabe? E funciona. Porque esse tempo que a gente precisa ter é uma coisa que falta mesmo e atrapalha até, né, para pensar a arte, assim, que precisa de um tempo, atropela tudo, enfim. E aí até me lembra esse filme, como que eu acesso aqui? Me lembra essa cena aqui, que é bem o Google, sabe? O playzinho, né? Ah, tá aqui, achei. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Os olhinhos piscando são muito bons. Let's go. Bom, ela aprendeu a pilotar helicóptero em um minuto, né? É um tutorial. Como que é? E aí, voltando para 2006, apareceu na rede, assim, na época, o El Goog, que era um site de espelho, e que eu acho que foi assim, um problema tanto ideológico quanto político, e a gente acho que nem teve tanto acesso aqui, que eu fico fuçando na internet. E é um site que o Google diz que não foi ele que fez, assim, que, enfim, acho que por questões diplomáticas até. Porque alguns países com regime fechado, como a China, por exemplo, onde as pessoas elas não podem ter informações, assim, principalmente informações estadunidenses, assim, e que eu acho que eles têm razão de certa forma, mas as pessoas que estão dentro desse regime, elas acabam buscando maneiras de atravessar, assim, sabe? O ser humano acho que sempre consegue um jeitinho, né? Para conseguir o que quer ou para buscar essas informações, né? E exatamente aqui, quando eu vi esse site, e tudo que se digitava, assim, vinha escrito ao contrário, só que a letra é do lado certo, sabe? Era como também aquela coisa de Alice, assim, que a hora que ela pega aquele poema do Jabberwock que está ao contrário, aquilo fica claro de que ela não foi invertida, né? De que ela está do outro lado, mas ela está como ela mesma, assim. E aí eu falei, puta, eu quero usar esse negócio, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso fazer alguma coisa com isso, é uma coisa que mexeu, assim, dá aquela vontade, sabe? E aí, deixa eu, peraí, eu me perdi, né?
Ah, é. Então, era um atravessamento de Alice, era uma experiência de Alice nos anos 00, sabe? É uma coisa, um atravessamento de um espelho virtual. E eu chamei de atravessamento porque também tem duas coisas aí, né? Não é só um atravessamento, mas também é uma invasão da cultura estadunidense também, porque até isso eles conseguem chegar, sabe? Então, esse lugar de passagem desse espelho, que mais pra frente isso vai ficar mais evidente, é uma via de mão dupla, assim, sabe? E isso tinha uma ligação, assim, com um certo tipo de poderes mágicos até, né? Até uma coisa meio de super-herói. E aí eu comecei a selecionar algumas imagens. Eu falei, bom, então eu vou buscar isso na internet mesmo. Eu consegui usar esse site algumas vezes, até eles mudaram o domínio, que mudaram várias vezes. Hoje em dia não existe, mas existe alguns resquícios, assim, né? Mas ele não funciona mais. E aí... E tem um algoritmo, né? Que é aquela, tipo, uma receita de bolo que a gente poderia chamar assim, que são mecanismos que os sites buscam para chegar até um determinado resultado. E aí eu comecei a exagerar, assim, sabe, no uso de inglês até para poder buscar algumas imagens mesmo, porque o Google e a internet de maneira geral, que é norte-americana, é uma criação norte-americana, eles são super tendenciosos, né? Então tem uma coisa muito perversa nisso. E aí eu comecei a buscar, tipo, super heroes, aí vinha, tipo, Superman, aí vinha o super-homem, tal. Aí eu digitava super-homem em português. Os resultados coincidiam muito. E sempre voltado para essa coisa norte-americana, assim. E aí isso tinha uma ligação com o poder, né? Com esse o Google. É uma referência não formal, assim, mas tipo, eu achei demais, sabe? Usar isso. E aí, deixa eu pegar a próxima imagem aqui. Fui usando essa... E uma outra coisa também é que na internet tem vários sites que vendem obras de arte falsa, né? Tipo, você compra um Picasso por $100 no eBay. Que o eBay também é um problema, assim, né? Que tem acontecido. E aí eu fui pegando essas imagens. Aí, então eu escolhi, assim, alguns super-heróis, alguns seres com certo tipo de poder mágico. Nessa imagem aqui tem um desenho do Renascimento que veio como Super Hero. Aí eu juntei, assim, com a Mulher Maravilha e dei uma amarrada nela com glitter, assim. Tipo, que absurdo, né? É um absurdo. O desenho do Renascimento está como Super Hero, um monstro de duas cabeças. E ao mesmo tempo que tem essa coisa muito perversa, dessa cultura que se impõe, assim, de alguma forma, dessa indústria, né, tem uma memória afetiva também, que é um outro lado que também pode ser um problema, assim, né? Então, existe de novo no meu trabalho aparece assim um paradoxo mesmo, sabe? Gente, se tiver chato, vocês já levantam a mão também, já vai atropelando as perguntas, tá? E aí tem os 7 anões, o meu do lado direito. Que esse eu não pus, né, o Disney, lógico, não tinha nem cabimento. Ia ser meio demais. E aí então, nesse daqui que não tinha uma coisa meio escrita, aí a pista fica mais difícil, então esse paradoxo fica mais complicado ainda, com menos resolução ainda. E aí um outro, né, que na época, o tipo de um super-herói que eles acreditavam que pudesse salvar o mundo, e o super-herói falhou, deu tudo errado. Enfim, aí eu fiz esse Obaminha. Aí, voltando de novo, assim, para um pouquinho da produção da imagem na história da arte, eu resolvi copiar as anamorfoses, assim, que foram usadas no Renascimento e depois, no século XVIII, elas eram tratadas como entretenimento apenas, né? Então tem isso, né? Isso aqui era entretenimento, né? As damas da sociedade. E aí eu estou muito interessado, aí aqui fica mais evidente esse lugar de atravessamento, que a imagem que está na parede é um desenho, é uma anamorfose, mas a imagem que se forma, ela se encontra num não lugar, assim, né? Um lugar, assim, virtual. É um espaço, assim, quase como uma outra dimensão. Então é uma imagem, como que eu vou dizer? Eu estou interessado num lugar onde a imagem não se encontra, nesse caso.
Ela fica sem uma referência. Posso voltar? Aí. Isso. Tem. Aí ela também quebra essa coisa do espaço, sabe? Ela invade, assim. Exatamente. Bom, eu copiei isso. Eu só mudei o personagem. Então, eu lembro de algumas pessoas na exposição. Nossa, que genial. Genial o quê? Isso é uma cópia. Aí eu fui escolhendo também, junto com, além desses super-heróis e algum ponto político ou outro, eu fui escolhendo alguns artistas para pegar nesse Google que utilizaram, que assim, tinham a mesma questão com a produção de imagem, né? Então tinha assim, o Rembrandt, o Picasso, o Albert Dürer, o Caravaggio, até por uma outra questão também, a Medusa, né? Que aí tem esse outro, que é uma outra. Que é a Medusa, assim, mesmo que a Medusa existisse, a gente não ia poder olhar para ela, né? Então também é um outro tipo, assim, de possibilidade, sabe? Eu gosto de pensar nisso. Aí tem também esse é o autorretrato do Rembrandt, assim, que também depois eu fiz isso com a Tarsila, aí eu vou falar depois por quê, mas o autorretrato também tem uma coisa de olhar para si, né? E os olhares dele geralmente são olhares vítreos, assim, também, quando eles estão se fazendo. Esse é muito engraçado, porque foi a primeira imagem do Picasso que apareceu, assim. Era um convite. Aí eu fiz. Essa foi a segunda, assim. E aí, uma questão que começou a aparecer bastante, assim, que eu comecei a olhar, foi a questão de autoria, de original, né? O que era o original. Isso, nesse processo dessas apropriações, eu deixava muito evidente. Algumas imagens elas são até deslocadas, assim, por conta do instrumento utilizado, que é uma prancha de madeira e um vidro espelhado, assim, bem medieval mesmo. E aí eu fazia questão de deixar isso muito claro. A imagem está deslocada mesmo nesse papel. Era um papel novo, com caneta esferográfica. Era muito o processo, assim, a intenção era deixar muito claro mesmo com a confusão que acaba gerando sempre. E aí isso começou a apontar assim para um dos grandes problemas, né, que a gente olha para isso até hoje. Alguns problemas já foram resolvidos, né, mas o problema de autoria da própria aura é um problema que a gente tem muito pepino para resolver ainda, sabe? E aí, tipo, é assinatura, não é? Onde que tá? Qual que é o ponto aí, né? É uma bucha que deixaram pra gente resolver. E é muito gozado, eu estava falando isso com um amigo outro dia, que até, às vezes, é até chato, assim, porque todo mundo que produz arte olha para o século XX. Fala, pô, ninguém vai inventar nada diferente, coisa chata, às vezes, né? Mas é um problema que é impossível a gente fugir disso, né? E o mais maluco é que eles aparecem assim, quase como fantasma. Aparece naturalmente no trabalho e vai aparecendo. E aí, assim, tem uma questão também que acho que foi meio que piorando essa história, que no século XX começou assim um exagero, né, das falsificações que começaram a aparecer assim para atender o mercado. E igual essa imagem que parece que é do Vermeer, assim, é do Han Van Meegeren, que foi assim, um falsificador do século. Assim. Eu sou fã dele. Acho ele demais. Eu acho que vocês devem conhecer a história. Né? Tipo, ele desestruturou e ele preencheu, ele quis se vingar do sistema porque ele era um artista não reconhecido, assim. E ele deu para a história da arte, abalou todas as estruturas, preenchendo uma lacuna que tinha na produção do Vermeer, que era uma produção muito pequena, então era fácil, né? E aí foi toda aquela confusão, assim. E a diferença é que o artista produz coisas assim que não se parecem com a arte, né? Coisas que são esquisitas às vezes. Por mais que tenha às vezes a questão da cópia, é muito estranho. E o falsificador, o papel dele é bem claro. Eu sou fã dele porque, na verdade, acho que ele deu um passo além, assim. Que ele desestruturou mesmo.
e contribuiu para essa confusão, né, de autoria, que, enfim. E aí, já que meu trabalho estava apontando assim, mais ainda e cada vez mais para a própria história da arte, aí eu fiquei pensando, né, eu tenho que fazer alguma coisa com a arte brasileira que é uma coisa muito recente, assim, que a gente também olha para isso com os olhos assim, quase como um certo tipo de problema também, sabe? E aí eu comecei a buscar alguns artistas assim para copiar mesmo. Eu falei, mas agora eu não vou deixar tão claro algumas coisas, essa clareza vai aparecer através de outras escolhas, assim. E aí eu comecei a fazer, eu cheguei até a Tarsila do Amaral e do Leonilson, porque eles têm vários pontos de afinidade, assim. Escolhi esses dois artistas. E nesse processo eu tive contato também, assim, com o falsificador e com algumas pessoas envolvidas, assim, sabe, nesse sistema, para entender de uma forma bem ampla mesmo. Deixa eu mudar, desculpa. Para entender de forma bem ampla mesmo, qual é o mecanismo, qual é o artifício que eu poderia usar para chegar até algum resultado, assim. E aí eu fiz uns 2 trabalhos. E aí apareceu um outro problema, assim, tipo, gritando, sabe? Essa imagem tem dono mesmo, assim, tipo... Aí eu falei, eu vou ter que arriscar, eu vou ter que abrir mão, vou falar com as famílias, vou apresentar esses projetos para as famílias e pedir uma autorização escrita mesmo, porque isso é uma coisa que está na lei. A minha discussão não é exatamente uma briga judicial, né? Não é, aliás, não é nem um pingo. A minha discussão é outra coisa. E aí eu corri um risco. A família da Tarsila respondeu assim em 1 mês e a do Leonilson demorou 6 meses, assim. Depois até que acabei ficando amigo da Nicinha, eu brinco com ela hoje, quando eu vou lá fazer algumas coisas. E aí eu estava quase desistindo, aí eles deram a resposta e eu senti um alívio, porque eu fiquei assim pensando, onde que eu vou achar mais 2 artistas brasileiros assim com tanta afinidade e principalmente com tanto poder de síntese, de transpor assim questões pessoais para questões coletivas, sabe? E o desenho, que é super importante na produção deles, né? Peraí que eu acho que eu me perdi um pouco na parte da falsificação. Peraí, desculpa. Eu falei que vou e volto. É verdade. E aí, no caso da Tarsila, especificamente, eu fui buscar papéis com livros de guarda, em sebos, em gravuras antigas, assim, com datas bem anteriores ao período dos desenhos que ela fez. Assim, esse desenho, por exemplo, ele tem 100 anos antes do desenho, do estudo que ela fez do Distância. Porque uma boa cópia, ela consiste também em reproduzir e exagerar muito mais até os defeitos do que o próprio traço. Porque quando eu me propus a chegar assim, a esse tipo de representação, eu fui a campo mesmo, estudar tanto os desenhos dela quanto do Leonilson. Assim, o desenho tinha que sair do meu corpo invisível, sabe? Ele tinha que ser quase como andar de bicicleta mesmo. Então, a minha maior preocupação não era o desenho em si, porque eu fiz quase um treinamento intensivo em Tarsila do Amaral e Leonilson. E aí até a advogada que liberou os direitos, ela até brincou, falou, nossa, se aparecer alguma outra coisa, a polícia vai atrás de você depois. De tão especialista que eu virei nos traços, assim. E aí, mas é porque isso ele tinha que ser uma extensão mesmo, sabe? Porque o desenho sai do cérebro até a ponta do lápis. E ele percorre esse caminho, e a postura é super importante. E a representação, ela está muito mais ligada nesse processo do que no próprio desenho em si. E assim, eu me sinto quase um ator, assim, desenhando, sabe? Ação, aí é uma ação mesmo física. E aí, então, esses desenhos, especialmente, eles começam com uma restauração desse papel, mas não com uma restauração de limpeza. Eu nunca quis limpar, porque essas marcas, elas são muito importantes, sabe? Para poder trazer a presença de uma outra obra para o meu próprio trabalho, assim. Então, é um negócio... é meio estranho, assim, né? Porque
eu queria matar o fungo, mas eu não queria tirar a marca. E alguns papéis eu estraguei. E os papéis são super limitados, assim, porque é difícil de achar papel do século XIX, né? E então, aqui acho que dá para ver bem também uma mancha em um detalhe aqui. Tem essas manchas são simuladas, assim. Eu cheguei a usar leite em alguns para exagerar alguns fungos, mas aí para limpar às vezes dava um problema, porque a marca de 100 anos atrás para agora também. Então eu me preocupei muito mais com isso, né, do que com o desenho em si, né? Porque o desenho tinha que ser automático, só por isso. O meu da direita também. Aí a gente entra agora nos que estão no Mac. Que eu acho que é o que mais entendo. Tem uma coisa também que eu poderia ter escolhido fazer pintura, né, desses trabalhos. Mas a pintura, ela ia interromper essa postura, essa simulação no processo, porque a pintura ela permite você refazer uma pincelada ou simular uma pincelada de uma forma mais fácil, por incrível que pareça. E o desenho ele não admite margem de erro, sabe? É aquilo e pronto. Então, ação é ação. Tipo, não existe borracha no papel. E então é mais ou menos por isso, assim. E aí aqui eu começo já a pensar mesmo na formação assim do artista, né? Voltando para aquela história do Tiziano, de que é muito gozado que aqui eu tive que simular um certo tipo de hesitação também. Que isso foi um lado difícil até nessa postura para o desenho, mesmo tentando que ele fosse invisível. E repetir isso quase 100 anos depois, assim, também tem um certo tipo de significado, assim, sabe? Me lembra até aquela coisa do Pierre Menard, sabe? Do Borges, que eu adoro a justificativa, que é o melhor. O bom da ficção é isso, né? Que a proposta do Pierre Menard era reescrever o Quixote de Cervantes. Mas o propósito dele era meramente assombroso. Então, a justificativa mais incrível que eu já vi. Bom, mas voltando ao assunto, falando da formação, que a imitação e a repetição ela tá ligada diretamente ao aprendizado mesmo, tanto nos ateliês ao longo da história da arte e principalmente nós como humanos mesmo. A gente aprende a falar, a escrever, falar uma outra língua. A gente aprende tudo por imitação, né? Tudo por repetição, por cópia. Então, isso é uma coisa que está muito... que não tem como a gente escapar, assim. E aí, um outro ponto, assim, super importante, é que dessas imagens desses dois artistas, especialmente da Tarsila, eu escolhi algumas imagens que eles fizeram na época, que elas foram concebidas para virarem reproduções. Então elas já foram geradas com essa intenção, para ser ou ilustração, como ilustração para pau-brasil, ou ilustração para capa de livro, e no caso do Leonilson, para a Folha de São Paulo. E depois virou um livro, uma outra publicação, Use a Linda, eu garanto, que foi esse que eu fiz. E tirando as imagens que foram feitas para serem copiadas, tem as imagens mais emblemáticas também. Eu vou e volto, tá? Só pra gente. Nossa, eu estava olhando aqui e esqueci de passar. Essa é a negra do Google, que eu peguei no Google, essa daí, porque o IEB também falou que não ia liberar. Pronto, falei. Aí eu peguei do Google, porque tá no Google, tá no Google. E aí também eu não queria criar uma outra discussão, porque por direito, se eu tiver autorização da família, eu tenho o direito de refazer essa imagem, a instituição querendo ou não. Então existe também uma outra camada de... Mas o objetivo não era uma discussão. Eu falei, eu pego no Google, pronto, tá aqui, ó, pá, peguei e fiz. E curiosamente ela veio para a instituição, né? Depois que eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, que coisa perversa. E aí, esses outros mais emblemáticos,
eles têm também versões, né? Eles são estudos para uma obra maior. Então, assim, a negra, a puru, a antropofagia, além de serem trabalhos bem emblemáticos, eles têm várias versões de um mesmo, sabe? Tem um que foi feito até para usar numa capa de livro também, mas o objetivo era um processo até chegar numa obra maior. E esse processo é um lugar assim que volta para aquela coisa do espelho, sabe? É um lugar assim que a imagem atravessa, assim, ela tá em processo para chegar no outro lugar. E eu gosto desse espaço, assim, desse lugar, sabe? E aí, além desse, eu fiz alguns poucos também nus e paisagens dos cadernos de viagem dela, que são também desenhos e temas de estudo, assim, nos ateliês, sabe? Eram coisa de observação para fazer, para aprender. Então, sempre ligado a essa questão do aprendizado, enfim. Sim. Ah, eu já não sei que lado que eu usei, não. Não, foi muito simples mesmo. É assim, por exemplo, eu peguei uma folha com a imagem que eu queria copiar, colocava de um lado, ela rebatia nesse vidro, tanto é que eu desenho no escuro, na minha sala de desenho, assim, que hoje virou uma ilha de edição. É uma sala escura, tem focos, assim. Parece aquelas coisas, assim, sabe, meio dramáticas. Aí o foco vem, bate nesse papel, ele reflete no vidro. E aqui do outro lado eu tenho uma folha em branco. E eu consigo, aí eu divido o meu olhar aqui nessa placa. Um olho está aqui, fritando o peixe, o outro no gato, cuidando do gato. E aí eu consigo ver as duas imagens simultâneas, sabe? A imagem que se sobrepõe é uma imagem fantasma, assim, e ao mesmo tempo eu consigo copiar nessa imagem que está nesse lugar que eu não sei exatamente o que é, sabe? Que é essa passagem, assim. Então esse processo é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Bom, deixa eu passar mais. Então, aí isso, ilustração também para pau-brasil. Aí tem um exagero de um fungo no meio do papel. Então tem um outro elemento também, que é a casualidade, né, que acaba entrando. De novo, um certo tipo de improviso, porque esses papéis já vêm com essas marcas do tempo, e já vêm com fungos, com tudo. E aí, a hora que eu fiz o desenho, eu falei, gente, essa mancha parece que está saindo uma fumaça do barco, parece que está pegando fogo. Não era para estar aí, porque a imagem original, a imagem que originou esse meu trabalho, o papel tá super em ordem, sabe? Tá super novinho, assim, tá bonito, porque... uma outra coisa, até foi ótimo eu ter falado isso que eu lembrei. As molduras, tem uma coisa de colocar molduras em papel, que é uma questão até meio museológica, assim, porque muitos papéis são guardados em mapotecas, é um certo tipo de problema em como apresentar isso, em como não apresentar. Então, a hora que eu coloco uma moldura, que teoricamente seria usada em um óleo sobre tela, como uma moldura dessa aqui, bem dourada, eu falei isso para um amigo artista um dia, estou trabalhando com molduras bem douradas agora. Ele falou, você ficou louco. E aí, algumas molduras eu consegui achar, assim, dos anos 50, assim, outras são molduras novas mesmo, tipo a negra que está aí, é moldura nova com um certo Trompe l'œil, seria assim, mais ou menos isso. De parecer ser, que também, aí eu usei uma pele de cobra falsa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Desculpa a confusão. Porque a Tarsila, ela usava umas molduras assim malucas, né? Pele de cobra, chifre, sei lá o quê. Eu falei, mas eu vou usar a pele de cobra falsa por motivos óbvios, assim. Então, tipo... E aí... Isso também traz essa outra coisa, assim, né? Como apresentar um papel, né? No museu, em galeria, enfim, no espaço. E esses daí eles já estão emoldurados, eles não vão para a mapoteca, porque o trabalho ele virou um objeto, assim, também. Então a moldura tem uma profundidade, o trabalho é isso. Então, eu acho que é um certo tipo de pepino, até assim, para algum dia ter que restaurar, sei lá,
se limparem vão destruir o trabalho. Aí tem esse outro, que também é do Ilustração para Pau Brasil, para o livro de Oswald de Andrade. Esse é um do Leonilson, que foi um outro tipo de problema também, porque os papéis são novos, né? Ele é de uma época muito... eu só não falo que é da mesma época porque ele não viu a internet, o mundo mudou muito, né? Mas é muito próximo. E aí eu tentei simular alguns erros do Nanquim, assim, que tinha, assim, eu tentei ser mais fiel a isso. E na montagem também. Eu adoro esse desenho, porque parece que eu estou engolindo os dois, assim, né? Tem uma coisa meio de duplo atravessamento. E aí o último projeto, que é um projeto em andamento, é super audacioso, assim, ambicioso. Heist Films Entertainment, o nome é super... um nome meio chique, assim, sabe? Estadunidense, bem em cultura. E aí esse projeto consiste em lançar na internet trailers de filmes que não existem. E eles têm uma embalagem assim totalmente comercial. Totalmente comercial. É um trabalho que ainda está em processo, já vai fazer 2 anos, mas eu acho que até o fim do ano fica pronto. Mas ele já está em processo e já está acontecendo também, porque já foi para a rede, né? E é uma das vertentes desse outro trabalho, né, que é o que eu falei antes, que o meu trabalho ele não se atém a um desenho, ou a um vídeo, ou a um filme, ele é o processo mesmo, ele está nesse lugar ali do espelho, ali onde a imagem não se encontra, sabe? É esse espaço que me interessa. Mas a diferença desse para os outros anteriores é que esse eu levei assim, como que eu posso falar, as últimas consequências, a questão da autoria. Porque um trabalho quando é jogado na rede, imediatamente, mesmo que você queira dizer que aquilo é seu e que é proibida a cópia e tal, ele é propriedade pública. Não tem jeito, é um caminho que não tem volta, né? E fala de uma outra coisa também, dessas novas mídias, né? Da celebridade instantânea, desses fenômenos de virais na internet. As pessoas colocam um videozinho, a gente acho que colocou sem querer aquela hora, a menina levando susto e tem 1 milhão de acessos. Então ele é produzido, ele é concebido para se tornar um viral mesmo, para quebrar assim, uma certa hierarquia de instituição, galeria, autoria. Ele tem vida própria, sabe? É um trabalho que existe independente, assim. Esse é o primeiro, é o Tokyo Show, que teve tipo 100 mil acessos em 2 semanas, assim, quando a gente jogou. Então, assim, ele é todo feito em inglês, porque fala também de uma versão, de uma tradução. E a tradução de Tokyo Show em português é A Busca do Amor. Porque nesse mercado fica mais comercial. É. A gente teve até um problema ontem, né, Rita? Depois eu vou falar, até falando disso. E aí... Enfim, e aí tem uma coisa também que volta à questão da internet do algoritmo, assim, né? Eles têm uma lógica de indexar as coisas. Eu tinha feito um teste com algum vídeo em português, uma coisa assim, e que não funcionou. Então, os sites do mundo inteiro, assim, eles começam a indexar os acessos. E quanto mais acesso, mais acessado ele vai ser e mais ele se espalha na internet. E os atores que participam disso, eu misturo atores profissionais e com atores amadores, porque tem uma discussão de improviso na gravação disso, né? Então eu dou 2 ou 3 linhas e tipo se vira. E aí a cena acontece, assim. Então é sempre uma coisa de que parece que vai acontecer e não acontece. Tem essa coisa do aspecto. E tem, assim, também a gente fez um certo tipo de, como que eu vou chamar, de contrato, não sei como que é, mas uma autorização, assim, que é quase como inserir, acho que eu falei isso para você ontem, né? Inserir um programa na internet. Você tem certeza? Clique sim, clique assim. De novo, você tem certeza mesmo? Então, assim, as pessoas envolvidas, os músicos, os atores, eu que entro como um personagem atrás da câmera, assim, na verdade eu estou simulando ser um diretor, e o Heist Films Entertainment parece que é uma produtora, e é tipo, hoje em dia tem a Rita, que nós somos 2, parece que é uma mega produção. E então tem essa coisa de abrir mão dos direitos, tanto de voz quanto de imagem, porque uma vez que foi postado, nunca mais ele fica livre de autoria mesmo. E uma coisa que eu penso assim, puxa, o dia que eu acabar esse projeto, eu acho que eu talvez queira fazer uma exposição disso.
E aí, então eu vou assinar alguns estilos para confundir mais ainda, porque aí esses estilos vão ser uma obra original, eles vão ser meus mesmo. O que vai definir o que é arte? Qual é esse limite, né? Que define o que é arte, o que não é? Enfim, volta para aquela discussão do início, né, do século XX. Aí tem o outro que é esse, que é Gasoline, que a tradução é Hollywood em Chamas. É um policial. E isso também faz lembrar, assim, aquela história que é clássica, né, do Orson Welles em 38, que foi, acho que, o primeiro hoax da história, porque isso tem a ver com boatos de internet, que ele vira um vírus. E tem fanpage na internet, canal, tem site. Ah, tem um site, deixa eu mostrar. O site está onde? Esse. Aí, olha, o canal teve mais de 100 mil acessos. Ah, esse é o site, é um site super. Eu dei uma olhada em sites dessa indústria cultural de cinema, assim, são super horríveis. Eu fiz um pouco mais bonito, eu acho. Aí eu inventei esse Hoax Films Festival. Winner. Aí tem Press, Behind the Scenes. Watch the Movie é ótimo. Faz 1 ano que está caminho assim. Créditos, pá, trailer, enfim. E aí, então, falando do Orson Welles, desculpa, que foi quando ele foi para a rádio, né? Como a gente é ingênuo, né? Mesmo hoje a gente recebe, tipo, o Facebook agora deu para ter também spam e viruzinhos, coisas que ficam insistindo e aquela chatice, sabe? E aí ele foi para a rádio e fez aquela interpretação da Guerra dos Mundos e as pessoas acreditaram de fato que estavam sendo invadidas por discos voadores, assim. Causou uma histeria coletiva, assim. Eu adoro essa história. E aí é isso, o meu interesse, ele se limita, assim, a essas coisas, que é essa inversão de valores do mundo, essa falta de sentido, sabe? Esse nonsense do Lewis Carroll lá, de 200 anos atrás, que é muito... é um sintoma, assim, dos nossos dias, sabe? Bom, é isso, agora a gente faz um bate-papo. Obrigado. Vocês querem ver? É meio comprido, tem 5 minutos. Peraí, onde que tá? Aqui? Terceiro, né? Esse. Tem som? Não tem. Olha, agora eles estão pondo propaganda, olha que absurdo. Isso não estava no script. Porque a gente tem a opção de não pôr propaganda. Desculpa, peraí, vamos carregar. Só carregar um pouquinho, então. Se estiver chato, depois acessa o site. E curtam a fanpage. E já está no quarto já fazendo. É muito inacreditável como que a internet ela potencializa assim, umas coisas, sabe? É muito estranho. É um curta, mas é um trailer. Porque, na verdade, a trama de fato não existe. Então tem assim, tem todo o ambiente, tem o site, tem a sinopse, tem o cast, tem o making of e o trailer, que é um curta, na verdade, né? E a trama ela se forma na mente do observador, assim, vai ficar imaginando. Eu recebi um monte de e-mail no site do Tokyo Show xingando, impostor, falsário, não sei o quê. Eu tenho tudo guardado. Algum dia eu acho que talvez eu faça alguma coisa com isso. E é muito gozado, assim, sabe? Como que acontece. Não, olha que absurdo. Feature length movie. Tudo mentira. Pythagoreans call 7 the perfect number. Em inglês vende muito mais, hein? 3 and 4, the triangle and the square. There are 7
sins, 7 seas, the first moon of the lunar year is known as Humans Day, to be celebrated as a universal birthday of all human beings. And I think you were crazy. I bet you were crazy. I know that you're crazy, just like me. My heroes had the heart to lose their lives out on the land. Loving? Loving? You piss me off. Here we go. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. I could tell you a thing about taking your time. Don't laugh, please. Okay, sorry. I'm an actress. Okay, sorry. Okay, I don't know what to do. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on my mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says. My name is Meredith Bergman. I'm a sculptor and a mother and a writer. And happiness to me is of several kinds. Washed up on the shoreline, getting sand in my And 7 nights to rock. I took it hard and now I'm spending my days drunk, lying around in total comfort and sin. And if you believe me, I can do it again. Sold out all my friends and then I took it easy. É isso, depois tem mais coisas assim pra ver. Mas se apresenta dessa forma super, assim. E assim, qualquer um pode ter uma de edição em casa e fazer um filme, sabe? Não. Bom, é isso. Aí se alguém tiver mais pergunta pra gente poder conversar. Obrigada. Gustavo, tendo em consideração tudo que você falou, inclusive a história do Eu Fui Vermelho e todas as coisas sobre copyright, os seus trabalhos de desenho, eu queria saber um pouco mais como que isso se relaciona com esse trabalho de vídeo agora. E também queria pedir para você falar um pouco das músicas que você usa e, enfim, de como entra a questão do copyright em todo esse trabalho da Highest Films Entertainment. O nome é... Eu adoro o sotaque, né? É ótimo, é essa a minha questão. Assim, ele se relaciona principalmente com a questão da autoria.
porque a hora que eu termino esse trabalho, antes de fazer o upload, eu registro no Creative Commons para deixar claro que qualquer um pode usar aquilo, que é uma propriedade pública, mesmo não precisando, porque está na internet, é público. E ele é um trabalho em que as pessoas que participam, existe um tipo de colaboração, eu assino sozinho, mas é um trabalho que tem uma colaboração de músicos, de atores, enfim, de fotógrafos, existe uma equipe assim que se forma, sabe? Tipo, liga para os amigos, quer participar de um filme? E aí vai rolando, assim. E aí aconteceu um episódio gozado ontem, que o músico que fez a primeira parte do filme do Tokyo Show, que é aquele piano e tal, que é um músico alemão que eu contactei, e ele topou participar. Aí um amigo dele quis participar também. Aí eu mandei para ele a proposta. Falei, olha, mas tem essa autorização aqui que a gente precisa ter por conta do YouTube, porque eu não posso jogar um vídeo na rede, daqui um puta trabalho que demora um tempão para fazer, e daqui 6 meses o YouTube tira do ar. Se você tiver no iTunes, por exemplo, eles conseguem identificar e tiram do ar, se eu não tiver autorização escrita, porque eu tenho que mandar para eles. E aí ele falou, tá ótimo, tal. Aí o cara acho que começou a dar um Google, né? O Tokyo Show tem até no Wikipedia, que também isso é legal, porque a gente consegue... tem aqui. Mas alguém acho que já foi lá e falou que o filme não existe, né? Então, porque eles prezam pela verdade absoluta. Acho que é essa. Aqui, ó. Achei. Olha, um artigo enorme. Mas aí aqui... Não, os amigos que conseguiram pôr, mas alguém já foi lá e corrigiu, falou aqui, quer ver? O curta-metragem tem formato de um trailer, eu tentei coisar e tem os editores que vão lá e põem de volta. Aí eu falei, desisto. Fica assim mesmo e pronto. Então, que preza por uma verdade, né, dos fatos. E aí ele, acho que foi pesquisar na internet, esse Heist Films Entertainment, e encontrou o site da Heist Films. E aí ele mandou uma resposta, falou, olha, por que eu vou acreditar que vocês não vão usar o meu trabalho para não ter fins lucrativos? Eu vou cobrar por isso. A Heist Films é uma empresa, eu vi, nananã. Falei, olha, não é um trabalho de arte, enfim, ficou essa coisa, o cara não vai participar, porque é um trabalho em colaboração, né? Que está na internet, a pessoa pode pegar, editar, pode fazer o que quiser. É isso aí. Não sei se deu para entender um pouco. O quê? Claro. Espelho, eu não estava... Na verdade, quando você começa a falar sobre a questão do Google, não ficou claro para mim, não entendi. Do Google de espelho? Aquilo era um site... É um site. Era um Google, é o google.com. Era um site que... Ele apareceu um site de espelho na internet. Que eu acredito, com a minha humilde percepção, assim, que o Google deve ter feito isso mesmo para atingir alguns países que não têm acesso, sabe, a essa cultura deles. E aí eu achei esse espelho virtual uma experiência poética, assim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com essas imagens que estão soltas na rede, porque as imagens elas se multiplicam tantas vezes. Uma vez que a gente joga uma imagem na rede, até o Facebook é um perigo, né, de certa forma. Você pôs uma foto sua lá, mesmo que você tire no minuto seguinte, se alguém copiou, já era. Tipo, você não tem mais controle daquilo. E essas imagens que estão na rede, por isso que eu quis usar o Google, aquele ao Google foi um certo tipo de empurrãozinho, um certo tipo de pretexto até para eu entrar de cabeça mesmo nessa busca de imagem, porque as imagens que estão na internet, elas estão ali, elas se oferecem mesmo. Tanto é que se você copia e cola o copy-paste de uma imagem, aparece apenas a última modificação dela. Se você vai em propriedades, buscar as informações, às vezes tem salvo alguma data de nascimento dela na rede, não sei. Mas você sempre consegue ver a última modificação. E também é uma coisa louca que até um tempo atrás tinha assim, a perda da geração de imagem, né? Analógica, tanto em filme quanto foto, arquivo de computador. E hoje em dia são clones mesmo, assim, perfeitos. Ela pode estar multiplicada 1 bilhão de vezes, exatamente a mesma imagem, com a mesma resolução, geralmente baixa. Mas essas imagens elas estão ali se oferecendo, sabe? Então eu achei pertinente
pegar essas imagens para mim. Mas esse contato com a internet te mobiliza a fazer essas imagens? É isso que te mobiliza a produção ou existia um interesse anterior? Não, existia um interesse anterior, mas isso é uma... Como que eu vou dizer? Era um pouco de imaginação, uma certa poesia que eu via, assim, que estava rolando, e uma coisa que estava acontecendo no mundo, sabe? Eu queria olhar para isso também, e usar isso no meu trabalho de uma forma... Isso o quê? As imagens que estão na internet, especialmente no Google. Principalmente, que Sim, virou... E por que o espelho? Eu não estou conseguindo... Ah, tá, deixa eu voltar, né, isso então. daqui. Tá, peraí que eu vou dar um Google aqui. Tá bom. Espero que não seja ao contrário, vai ficar difícil. Peraí, mas eu acho que tem. É o Google, deixa eu ver. Ah lá, eles põem hosting, né? Deixa eu ver como tá isso daqui. Às vezes aparece alguma coisa. Ah, apareceu. Ah, tem um outro novo, vou usar hoje. Por exemplo, vamos digitar o quê? Arte. Eu acho que... Ah, não, acho que não é. Tá vendo? Virou só uma... Não funciona mais. Ele escrevia tudo ao contrário mesmo. Não, ele escrevia automático, assim. Você digitando, ele ia aparecendo. E aí você podia imprimir, que tinha essa coisa de ter que imprimir também uma imagem que está espelhada e ler isso através do espelho, sabe? Porque não dá para flipar. A letra não é ao contrário, exatamente. Não, é tipo Alice mesmo. É mais Lewis Carroll, na verdade. É uma experiência de Alice, sabe? Atravessando um espelho virtual, assim. Fuçando na internet, e um belo dia apareceu isso. Eu falei, nossa, aqui tem mais imagens, peraí. Eles usavam... Aqui tem. Eles usavam isso para conseguir burlar. Se você vai para a China e você tenta acessar qualquer site, Facebook, Google, qualquer site.com, aparece uma imagem assim, em chinês, em vermelho, que eu presumo que seja proibido. Isso vai explodir em 2 minutos, tipo isso. E aí eles, através desse site, que estava ao contrário, eles não passavam pelos filtros da censura, entendeu? Então você conseguia, da China, conseguir ter informação ocidental. Que tem a ver com isso. Eu não sei se ficou claro, assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Se pudesse ser mais objetivo, então, para poder pensar. É óbvio que não foi só isso que me motivou, claro, né? Tem outro... O trabalho, ele estava andando para isso, mas o que me motivou mais ainda é essa época de improviso, sabe? De que eu tenho uma impressora na minha casa, eu acesso uma imagem na internet, eu imprimo ali, pego essa folha e eu consigo transpor isso através desse instrumento. Eu consigo fazer esse meu atravessamento, a minha própria versão daquilo, sabe? É meio que materializar uma coisa virtual, assim, e refazer aquilo. Mas, bom, enfim. Tá. Não, por favor. Não, acho que eu só preciso pensar mais um pouco. Tá. Porque parece que é de uma superficialidade pura, e a impressão que eu tenho é que não é. Não é. Entendeu? Claro. Que tem uma relação... em primeiro lugar, assim, não é qualquer imagem. Sim, as escolhas são muito pontuais. As escolhas são muito pontuais, muito. Não é qualquer imagem. Eu brinquei, assim, eu falei do super-herói, da memória afetiva, que é real e tudo, mas tem uma coisa muito mais política, na verdade, do que bonitinha, entendeu? E existe essa perversão estadunidense que me interessa, assim, olhar para isso, porque a gente tem esse resquício mesmo na nossa cultura, sabe? Essa invasão de coisas e principalmente porque olhar para essas coisas do mundo e olhar para essa improvisação toda que a gente vive, nessa época do Google, falando dele de novo, é olhar para a própria maneira de aprender as coisas, sabe? Essa falta de tempo, até que a gente conversou ontem, né, falando que a arte exige um tempo para a gente refletir, para pensar.
E eu fui para o Inhotim outro dia, eu vi assim, tipo, era quase uma excursão da tia Augusta, uma bandeirinha, agora próximo pavilhão. Próximo, agora, olha, 5 horas na Adriana Varejão, todo mundo, tem um café ótimo lá, todo mundo, aí via. É um movimento assim, que eu estava até falando com a Ana, eu não sei até que ponto, eu sou meio vintage, eu acho que tem que ter tempo, mas até que ponto isso é reversível, entendeu? Tipo, é uma coisa que está aí já. Acho que a gente que não existiu tempo de absorver ainda alguns sintomas, algumas coisas que estão acontecendo, sabe? E essa superficialidade que ele aparece, que é esse paradoxo que o meu trabalho mostra o tempo todo, que ele confunde uma celebração com uma provocação, com uma perversão, e isso se confunde às vezes. Isso também é um artifício para ele ser o que ele deve ser, sabe? Para ele ser o que eu quero que ele seja. Eu quero também que ele fale de algumas coisas assim. Eu acho que nessa conversa ontem, Gustavo, você também falava de uma sobreposição de tempos. Né? Sim. Então, acho que tem duas coisas que, não sei, eu queria que você comentasse mais. Em primeiro lugar, com relação às obras que vieram para o MAC, né? Elas, enfim, além de, obviamente, terem um discurso muito claro sobre o que é o problema da autoria, né? Que é uma invenção moderna por excelência. Né? Isso não faz parte da prática artística a vida inteira, nem em todos os tempos da história da humanidade, né, etc. Isso é um fenômeno que surge junto com um problema de mercado. No fundo é isso. Século XX mesmo. Século XX mesmo. Né? E aí você coloca ali, quer dizer, na própria existência do trabalho, né, do seu desenho, imitando a Tarsila, ele já tem vários tempos. Né? Primeiro, porque o desenho é você imitando a Tarsila. Segundo, que o papel não é o papel que a Tarsila, provavelmente, né? Quer dizer, não é nem o papel do tempo da Tarsila. Você procura alguma coisa que é anterior à Tarsila e que você coloca um problema. Por exemplo, na documentação do museu e preservação dessas obras aqui dentro, que exigir dos restauradores que respeitem esse tempo do papel. Sim. Né? Quando um restaurador pegar o seu trabalho daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, né, e quiser planificar e quiser limpar... Vai estragar o trabalho. Vai estragar o trabalho, entendeu? Acho que tem que proibir abrir essa moldura. Isso, deixa ficar. Vai ter que justamente, quer dizer, mas ao mesmo tempo você parou esse processo. Parei o processo. Você realmente... Justamente para esse material, para essa escolha desse material, ela poder sobreviver, ter uma sobrevida, né? Porque então senão... aí você volta, você vai e volta no problema da autoria. Quer dizer, isso corresponde à ideia da obra temporal ao mesmo tempo, porque você se preocupa com a questão da preservação daquele papel, né? Ao mesmo tempo que é, no fundo, quer dizer, é a grande premissa do falsário, né? O falsário trabalha assim, em última instância. E aí, na ideologia do falsário. E aí a moldura, que é a moldura que pode ser a vintage que você comprou na loja não sei aonde, como pode ser a moldura moderna ou contemporânea a você, que você adapta, etc, etc. Então, quer dizer, já mas, de qualquer maneira, você gerou um objeto que pode entrar ser incorporado a um acervo de museu, de alguma forma, e aqui permanecer, né? Como objeto. A questão dos filmes agora eu acho mais complexa. Quer dizer, um trabalho que é tem outra processo, coisa, porque primeiro tem uma questão do seguinte, quer dizer, se nós pensarmos, né, que o artista não é uma pessoa que vive assim, descolado do mundo da arte, do mercado da arte, nem nada disso. Ou seja, você usa o seu trabalho, você sobrevive do seu trabalho. Né? O seu trabalho é um meio de produção, né, também. E aí você burla, na verdade, todas as regras que até agora estão colocadas para esse trabalho circular. Né? Primeiro, acho que uma das coisas que me parece importante, talvez você esclarecer como processo, como é que você consegue os recursos para realizar esse trabalho? Qual? O dos vídeos. Dos vídeos. Um computador e muita vontade. Assim, então é uma coisa que você não conta com nenhum apoio. É totalmente independente. Né? É um trabalho que a gente faz em casa mesmo. Certo. E aí, depois disso, como é que você imagina isso? Se é que você imagina isso?
circulando daí nesse campo da arte, quer dizer, como é que o seu galerista hoje veria essa produção? Como é que você vê isso apresentado no contexto do museu? Se é que vê? Como é que o museu, se é possível, ou se você pensou já na questão do museu querer, de repente, porque tem diretor de museu que eu tenho certeza que vai te perguntar isso. Como é que eu posso ter esse trabalho? Logo depois da palestra. Como é que a gente pode incorporar esse trabalho ao acervo do museu? Na internet, tem que ter uma rede online, um site. Claro. Não, mas só para finalizar. E tem também um outro ponto que eu penso em fazer, que é assinar alguns estilos. Porque isso também ele vai criar uma outra camada sobre a autoria. Ele vai criar um outro questionamento disso. Porque se eu liberei, como que eu assino um trabalho? Então, assim, aonde que está? Quem é o dono da autoria exatamente se eu liberei e se a própria rede já libera automaticamente? Mas, ao mesmo tempo, se eu assino um estilo, por exemplo, tem um deslocamento aí também, de volta. Existe também essa volta. Será que ela volta mesmo? Entendeu? Então, é um paradoxo mesmo. É um trabalho que está em processo e assim que eu terminar esses 10 vídeos, acho que eu vou conseguir pensar isso de uma forma mais clara. Mas eu tenho essa intenção de fazer isso. A pergunta é se você, enfim, mas acho que você já respondeu, de não, para apresentar esses vídeos, quer dizer, o lugar deles é na internet. É na internet. Existe uma intenção de apresentar, de inserir em alguns cinemas também, que eu fiz isso em um cinema, que aí fizemos até umas entrevistas assim, na saída, o que você achou do filme? Pode inventar qualquer coisa. Achei o final ótimo, a fulana matou não sei quem, que vai criando essas camadas dando ênfase assim para esse hiperreal, né? Mas basicamente na internet. Ele foi criado com mecanismos industriais assim, para se tornarem virais mesmo, para atingir esse objetivo, sabe? Esses públicos e para confundir, para também ter esse pensamento. Quando você pega um filme que não existe, aí agora que você começa a ver, aí o Wikipedia apareceu que já está falando que não existe mesmo, gera uma tensão assim de alguma coisa, sabe? E aí eu acho que começa a surgir um pensamento aí. E aí a pessoa ela é obrigada a parar para pensar nisso. Se a pessoa estiver interessada nesse trabalho, ela vai ser obrigada a falar, peraí, o que é isso? Então, ele também contrapõe essa falta de tempo, mesmo se utilizando de todo esse artifício de improviso, desses tutorials que a gente vive, dessa falta de tempo, ele acaba obrigando também, porque se você, igual esse músico que falou, né, mas eu não posso acreditar que é sem fins lucrativos, que não sei, e é mesmo, a intenção é essa. Então, o artista faz, às vezes, coisas, a gente precisa fazer algumas coisas, sabe? Aquelas coisas têm que ser feitas, e não interessa muito, é o que você falou, é parte de um sistema, mas tem alguns trabalhos que têm que ser feitos, assim, tem que ter essa experimentação, né? O campo da arte permite isso. Exposição de vídeo? Tá. Desculpa. Você faria uma exposição com esses vídeos? Colocaria numa coletiva? Eu acho que talvez sim, tipo, com vários computadores ligados na internet ou iPad, assim. E que aí a pessoa pode pesquisar, assim, sei lá. Tipo, talvez sim. Mas essa coisa dos estilos eu penso, que é uma. Que acho que requestiona, sabe? O direito de autor né, porque a assinatura ela tomou um lugar meio de certa forma da aura assim também, né, com esse problema do século XX aí. Então é uma coisa que eu penso, mas que ainda está em processo. Ainda nessa linha que você está pensando, mas a assinatura ela toma essa aura em gravura, em pintura, mas sim, no vídeo o nome do diretor ali, ele já tá te dando pelo menos um índice de... Entende? Não, mas é porque o paradoxo que foi criado é justamente esse. Ele está ali, autor, tal, é super pretensioso, parece que é uma coisa assim, é até cafona, né? E aí, mas ele está registrado no site. A hora que você clica no Creative Commons, aparece uma página inteira dizendo que isso é livre, você pode usar por qualquer pessoa, pode ser apresentado por qualquer lugar.
que é uma propriedade pública, que na verdade nem precisaria, porque na rede já é, entendeu? Não adianta você brigar por eu vou lançar uma música e jogar na internet, eu não quero que seja feito download. Não dá. É uma coisa que não tem muito como voltar. Não. Sim. Mas se alguém pega esse vídeo e edita e tira a introdução, ele tira esse personagem. Mas o que eu tava... Mas eu não acho que roubou, no caso. Porque ele tá ali, entendeu? Mas o que eu estava inquirindo para você é que o que eu estou pensando é assim, são duas instâncias diferentes. Sim. Colocar esse vídeo no Creative Commons com direito aberto está falando de uma instância de autoria mercadológica. Mas o fato da feitura do vídeo, de pensar, de projetar, de produzir aquilo e distribuir aquilo com o teu nome, já define aquilo como autoria sua. Sim. Pela lei, sim. Mas pela não lei da internet, que é uma terra de ninguém, por mais que existam leis, que polícia que vai atrás, sempre você vai conseguir. Qualquer coisa que você quiser, entendeu? De imagem, de música, e todo mundo faz, sabe? É uma coisa que não tem jeito. Tem o Emule, tem 1000 sites que fazem isso. Você faz o download ali na hora, e mesmo que eu me arrependa amanhã, não achei esse trabalho legal, mas não quero recolher. Esquece, não dá. Tá copiado, já está incorporado, já está... E é um trabalho que eu vou repetir, tá em processo ainda, né? Então é um trabalho que ainda eu vou pensar ainda mais ainda sobre algumas coisas, assim. Elas vão aparecer, né? Algumas questões aparecem também quando a gente faz. Mas para isso tem que fazer, para descobrir mais algumas coisas. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Você citou o Baudrillard. Só que o Baudrillard, a questão que ele está propondo, pelo menos no Simulacros e Simulação, é esse falseamento interpretativo que acaba te impedindo de chegar em um conceito, ou na verdade no próprio real. Só que o teu trabalho, esse último aí, que pelo menos me mobilizou. Nesse sentido. Tokyo Show. É a busca do amor em português. Vamos falar em português. Somos uma instituição séria. Ele produz todos esses mecanismos, mas ele não se produz enquanto realização final, né? Sim. Então fica ausente esse último passo. Exatamente. Se o Baudrillard está falando... Ele quase acontece, não acontece, é isso. Ele quase se torna realidade, mas ele deixa de ser. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre o Baudrillard, o simulacro e... acho que você já acabou de falar isso, na verdade. Porque é exatamente isso. Ele vai chegando, ele vai caminhando, e de repente tem um site, tem fanpage, e não acontece. E a coisa não acontece. Mas ela já aconteceu por isso, porque a minha intenção é essa. Então o objetivo é atingido dessa maneira. Mas aí ele se confunde. E essa ilusão que se cria, que é um tipo de hiperrealidade, porque por mais que tenha ator profissional envolvido, tem amador também. Mas ele cria, porque um ator profissional participando de um filme que não existe também é um tipo de hiperrealidade, sabe? É um tipo de mundo cópia também dele mesmo, assim. Olá. Vou tentar formular uma pergunta. Achei genial a sua proposta. Está de parabéns. Obrigado. Porque as pessoas já fazem isso normalmente. Fazem. Na vida das pessoas, nos livros, nas músicas, que nem você falou. E você colocou agora em vídeos. Genial. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, os acessos que você tem recebido, vai mexer com você em termos de viabilizar financeiramente algumas publicidades no seu site? Não, porque, por exemplo, aquela publicidade que apareceu no YouTube, é um absurdo aquilo, entendeu? Tipo, quando você faz um upload, você tem algumas coisas. Não permito publicidade, não permito isso, não permito aquilo. Mas simplesmente aparece o spamzinho. E quem ganha é o sistema. De novo, tem essa... Acaba também gerando uma certa discussão, assim.
É porque a provocação que você faz é para que o público visite o seu site, não é isso? Você podia colocar esse vídeo nas nuvens, por exemplo, e que aí o acesso seria mais restrito. Sim, não, ele está aberto. Está aberto. Está aberto. É domínio público. Está no YouTube, tá no Wikipedia, que preza pela verdade. Os estilos da Cindy Sherman, por exemplo, né, que também dos filmes, elas são né? de um filme que still. não existe. Tem uma vontade aí disso também. Que é o filme Stills, número 1, 2, 3, ela sempre parece que está numa cena de um filme que parece que vai acontecer e que aconteceu. Parece que está sempre entre uma imagem e outra. Tem uma relação, sim. E você fez fotografia antes disso? Eu fiz na faculdade de comunicação. Mas você chegou a produzir fotografia? Sim, fiz uma série. Aquela do Central Park que eu mostrei. Né? São acho que 5 fotos, que parece... Deixa eu voltar aqui. Que tem aquela coisa também de que parecia um filme também, meio um cenário, uma coisa meio lúdica, assim, de sonho. E a captação toda dos filmes, desses trailers aí, é tudo imagem digital? Tudo imagem digital, tudo. Aí faz um tratamento para criar algum ruído, assim, alguns ruídos para parecer película, assim, também. E as imagens que você captou de Tóquio? De Tóquio, eu fiz uma exposição ano passado lá, já aproveitei e falei assim, já vou pegar para o próximo projeto. Aí, os movimentos, assim, de câmera, assim, exagerados. Porque eu falei, putz, ou ele foi para lá, ou a produção foi incrível. Então, parece uma produção, assim, né? E não, tipo, uma câmera na mão. E uma ideia na cabeça. E um beijo, um abraço, e uma ideia na cabeça, sabe? Deixa eu ver mostra as fotos. Deixa eu abrir aqui de novo. Essa, não. Cadê? Aqui. Foi uma edição de fotos. Foi a única edição de fotos que eu fiz. Um reflexo. Aí tinha aquela bicicleta andando, aquelas torres ali, Dakota, aquela coisa. Que dá a impressão, assim, eu até tinha pensado quando eu usei esses filtros amarelados, que depois eu voltei a usar naquela esfera que tem o Shrek e tudo, que tem a passagem do tempo também, né? E nesse lugar específico, além dos parques, que eu citei o Borges e tudo, tem também uma relação direta com a pintura do John Constable, assim, sabe? Aqueles parques, desse tempo, das catedrais, da relação do céu, enfim. E tem um outro projeto que eu captei dentro de um cassino em Las Vegas, que eu fui pesquisar lá esse negócio de simulação, exagero e tudo, e que é um estudo de nuvens, que tem um cassino lá que todo o teto é pintado com nuvens, assim. E a iluminação é aquela iluminação o tempo todo. Que aí tem até aquele livro, né, Aprendendo com Las Vegas, que fala também desse lance do tempo e tal. Que também eu estava bem interessado nisso. E aí eu fiz essas imagens, elas são guardadas. Algum dia eu não sei se vai virar um trabalho ou não, mas aí são fotos que parecem de nuvens mesmo no fim de tarde. E é uma foto de uma... E tem até a ver com a Sherry Levine, né? Tipo, de fotografar quase um ready-made, porque aquilo não é... Ele não tem uma pretensão de ser artístico, ele tem a pretensão de enganar mesmo. Né? Gustavo, essas imagens, você fez uma edição dessas fotos? Fiz uma edição. Edição de 6. E são 4 imagens, 4 ou 5, nossa, agora eu fiquei confuso. Porque já faz tanto tempo. De quando só? De 2006. Na mesma época do El Gug. Experiência de Alice moderna. Que a gente chama moderna, ainda até a gente fala, é contemporâneo e pós-contemporâneo. Pós-moderno. E aí tem essa... Então, assim, já tinha, assim, é como se eu estivesse voltando para esse parque, sabe? Revisitando isso também. De olhar para esses cenários, para essa ilusão. Porque o filme também é o cúmulo da hiperrealidade, né? Que se propõe a televisão, o filme, estilos. E aqueles estilos da Cindy Sherman são demais, né? Aqueles pequenos ainda, assim. Eu adoro o número 6. Que ela tá de chapéuzinho, assim. Muito bom aqui. Eu devia até ter trazido essas referências também para falar. É que eu fiquei com medo de exceder muito, sabe?
porque já é meio confuso o meu trabalho. Então. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu acho que não é nem uma pergunta, Gustavo, acho que é mais um comentário. Quer dizer, você lembrou que justamente, quer dizer, um processo cognitivo legítimo é o da repetição, sim, né? E outro da imitação, né? E que, na verdade, tem a ver também com a formação artística, né? Desde sempre, né? É assim que se formaram as grandes academias de arte, etc., né? E esse é um processo, me parece, legítimo até hoje. Quer dizer, eu não vejo ninguém na produção contemporânea que tenha escapado a isso, de alguma forma, né? E, quer dizer, mas tem uma, quer dizer, tem uma, de novo, tem junto com o conceito de autoria, né, com essa noção de autoria imposta, né, por toda essa cultura da modernidade, a gente tem o problema da originalidade, né? Sim. Daquilo que é o novo, que é a nova versão de alguma coisa que nasce do além, né? Que tem a ver com aquela pintura do Tiziano, né? Que ele refez uma cópia e que no fundo ele virou o original, né? Como no fundo falava. O original dele tinha muito mais potência, né? Do que o original, que originou, enfim. E na verdade me parece que, quer dizer, ao contrário do que da maneira como a gente tem se comportado em relação a esse universo da internet, né? Uhum. Primeiro, ele é um universo bastante perverso, né? Ele é um universo, antes de mais nada, altamente... Ele é um universo privatizado, ele é um universo ainda para poucos, muito embora ele se venda como universalizante, como aberto. Exatamente. Né? Então, quer dizer, existe a perversão de uma ferramenta que é criada, como você bem lembrou, nos Estados Unidos. Então, ela estabelece um padrão, um gabarito que é internacional, que atravessa todos os continentes, todas as culturas, todas as práticas, todas as leis, etc. E consegue entrar até na China. E consegue entrar até na China, né? E com o El Gug, né? Exatamente. Não, que na verdade é muito mais a invasão do que um escape. Isso. Do povo. É muito mais invasivo. O ponto é muito mais por aí, na verdade. Mas que ao mesmo tempo tem sido... Eu acho que a gente vive um problema contemporâneo que é, primeiro, de como a gente se relaciona com essa ferramenta, como se ela fosse a fonte de todo o saber, né, de tudo aquilo que é possível ser produzido no mundo inteiro, que não é verdade, né, que é o que é como ela se vende, né, de alguma forma. De outro, a gente se forma, né, também por repetição, por imitação e por outros processos cognitivos dentro dela, né? E a crítica que se faz a ela é que ela não é, né? Quer dizer, quando a gente ouve falar, a gente fala desses medos dela não constituir esse espaço legítimo de experiência, né? E, portanto, de processo cognitivo, né? E me parece que seu trabalho se insere bem nesse contexto. Me parece que ele coloca, né, quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, esse trailer do Tokyo Show, né, e na maneira como ele é apresentado, como ele é pensado, né, etc., ele se coloca justamente naquele espaço que você falava do entre, né, da imagem, que não é espaço, não é a imagem original, nem ao que ela chegou. Né, e que vai nos fazer repensar sobre o que vão ser os museus daqui a 20 anos, como é que as pessoas vão se comportar em relação... A exposição, ela é uma espécie de modus operandi, né? De como a gente frequenta a cultura, como a gente frequenta a arte, como a gente entende a arte, absorve, como a gente se relaciona com ela, e que está mudando também com essa ferramenta, né? E me parece que, sobretudo nós, museus, estamos muito longe de entender como que a gente se relaciona com essa ferramenta. Porque a nossa atitude ainda tem sido, eu não estou falando do MAC em particular, não, eu acho que isso é um processo, eu acho que internacionalmente isso é um problema, né? Quando a gente vê alguma coisa como o Google Art Project, que faz você a visita virtual dentro da galeria, etc., quer dizer, ainda é um simulacro, da ideia da visita à exposição, da frequentação do museu e etc, etc. Né? Então, me parece que esse seu último trabalho, ele opera justamente nesse entre. Né? Nesse entre. Que ele foge... questiona isso mesmo,
que mecanismo que o artista pode usar, né? Tipo, até que ponto? É que subversão é um termo também já tão batido, mas até que ponto... enfim, o papel exato da instituição nos dias de hoje, o papel exato do artista nos dias de hoje, o papel exato de um mercado que existe, que não dá para também fugir disso. Uhum. E então, quando você me falou da galeria o que ele achava, eu não sei ainda o que eles acham, entendeu? É um problema. Eu não sei, é um problema, na verdade. Mas é um trabalho que eu tinha que fazer para pensar assim essas questões que faz parte da própria formação mesmo como artista nos dias de hoje, né? Que o tempo todo, como que eu vou ignorar, né, o fenômeno da internet, dessas coisas, uma coisa que não dá para fugir, sabe? E até para dar um nó em gravata, ou até para fazer uma pintura a óleo sobre tela, clica lá e vê qual que é a proporção exata para macerar o pigmento, tal. Puf, 1 segundo. Né? Então essa relação do tempo mesmo mudou muito. E o tempo é um assunto que me interessa muito também, sabe? Que a gente precisa ter, né? Não aquelas excursões de Disneyland que tem por aí. Enfim, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Gustavo? Mais alguma? Não, acho que só. Bom, eu agradeço ao Gustavo, agradeço a vocês. Eu acho que você trouxe... Acho que todo mundo vai sair daqui com a cabeça bem quente, assim. Acho que são questões muito instigantes, né, para a gente, não só para... Quase que nós monopolizamos, se bobear, se a gente ia ficar te fazendo milhões de perguntas. Aliás, eu tenho outras perguntas, mas que eu vou elaborar melhor, outra hora a gente fala. Mas, enfim, eu acho que isso mobilizou a todos nós. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho. Que a gente possa conviver mais. E eu queria avisar a vocês que a semana que vem a gente tem o Theo Craveiro, que vem falar sobre o seu trabalho. Então eu agradeço a todos e até lá. Obrigado. Obrigado. Já tá dentro desse trabalho. É louco como isso vai.